Pessoal, seja bem-vindo ao Somatize. Eu sou a professora Edna e hoje eu vou falar de área e perímetro, vou fazer uma questão de radicais. A ideia dela é radical, explorando a área e o perímetro de um retângulo, tá? Então eu tenho aqui um retângulo que tem a altura raiz quadrada de 2 e tem a base raiz quadrada de 3 mais 5. Então eu quero saber qual é o perímetro e qual é a área desse retângulo. Primeiro vamos fazer o perímetro, que é o mais fácil. Perímetro em geometria é o quê? É a soma de todos os lados, independente de qual figura eu tenha, qual polígono eu tenha. Então, eu preciso somar o valor dos 4 lados, né? O retângulo tem os 4 lados. Vai ficar subentendido, é claro, que do lado de cá também é raiz de 2 e a parte de cima também é raiz de 3 mais 5, tá? Lembrando que o retângulo tem 2 lados iguais, né? O comprimento e a altura. Bom, aí o que nós vamos fazer? O perímetro, então, é somar todos aqueles 4 lados. Então, perímetro vai ser raiz de 3 mais 5, mais raiz de 2, mais raiz de 3 mais 5, mais raiz de 2. Então, eu coloquei aqui os 4 lados, tá? Então, tem aqui, ó, primeiro, aqui a altura, o lado de cima e mais a altura. Então, tá aqui os 4 lados. Aí, o que nós vamos fazer? Porque o perímetro, de certa forma, já está indicado. Agora, eu só vou somar o que é semelhante ali. E aí, o que é semelhante? Os números inteiros, que eu tenho aqui, ó, 5 e 5. Então, isso aqui, para mim, é semelhante. Então, eu vou somar 5 mais 5, 10. Depois, eu vou somar aqueles radicais semelhantes, ou seja, raiz quadrada de 3 e raiz quadrada de 3. Lembrando que aqui eu tenho uma vez a raiz quadrada de 3 mais uma vez a raiz quadrada de 3. Portanto, eu tenho 2 vezes a raiz quadrada de 3. Certo? A gente soma o número que está na frente do radical e repete a raiz. Como não tem nada na frente, fica subentendido que eu tenho uma vez a raiz de 3 mais uma vez a raiz de 3, tá? Mesma coisa aqui é para o raiz de 2. Uma vez o raiz de 2 mais uma vez o raiz de 2. Isso dá 2 vezes o raiz de 2, ok? Então, aqui nós temos... pronto, não dá mais para fazer. Esse vai ser nosso perímetro. 10 mais 2 raiz quadrada de 3 mais 2 raiz quadrada de 3. Não dá para somar mais, tá? Tá pronto o nosso perímetro. Bom, agora vamos fazer a área. A área, eu tenho que lembrar que a área de um retângulo é base vezes altura. Portanto, vai ser raiz de 3 mais 5 vezes raiz quadrada de 2, que é a nossa altura. Então, nossa base, raiz quadrada de 3 mais 5, nossa altura, raiz quadrada de 2. E aí, eu vou multiplicar. Então, eu tenho raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 2 e depois mais 5 vezes raiz quadrada de 2. Então, essa vai ser a nossa resposta. Então, primeiro, raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 2. Para multiplicar raiz, eu repito a raiz e multiplico dentro dela. Então, raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 2 é a mesma coisa que 3 vezes 2, 6. Para multiplicar, eu posso fazer isso. Lembrando que em cima eu não somei, né? Igual raiz quadrada de 3 menos raiz quadrada de 2 não é raiz quadrada de 5. Soma, não. Multiplicação pode. Lá dentro eu multiplico. Mais. Agora eu vou fazer 5 vezes raiz quadrada de 2. Um número inteiro vezes uma raiz é só escrever os dois juntos. Então, isso é 5 raiz quadrada de 2. Então, essa é a nossa resposta para a área. Raiz quadrada de 6 mais 5 raiz quadrada de 2. Então, é isso. Nesse vídeo, calculei a área e o perímetro de um retângulo. Vou fazer a mesma coisa agora com um trapézio. É bom que a gente relembra a área de trapézio. Se você quer assistir, não sai daí, tá ok? Beijo!